que eu estou fazendo da minha vida? Eu acredito que em determinada fase da nossa vida você vai fazer essa pergunta. Eu fiz aos 28, alguns vão fazer aos 30, aos 40. Quando a gente acorda realmente para a vida, tendo os resultados das nossas escolhas, você vai parar para pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? E atrás dessas respostas, e atrás das respostas dessas perguntas, que a vida pode mudar, e eu vou provar para você. Eu sempre fui um cara incomodado com a minha vida financeira e também incomodado pensando, né, por que pessoas boas sofrem e pessoas que fazem tantas maldades por aí continuam vivas, né? Por exemplo, crianças inocentes morrem e pessoas que roubam, fazem um monte de coisa errada estão por aí. Falando na minha vida financeira, que é uma das coisas que mais me incomodou e incomoda até hoje, eu fui estudar economia, né? E dividido entre aprender sobre o dinheiro ou o comportamento humano, que também me fascina, eu decidi por economia. E para minha surpresa, a economia ela não é uma ciência social, ela não é uma ciência exata, apesar dos cálculos, ela é uma ciência social. Os cálculos são muito puxados, né? Econometria, cálculo 1, cálculo 2. Isso que me fez desistir da faculdade, porque eu fazia faculdade à distância. No começo tinha mais videoaula, eles começaram a tirar videoaula e começaram a botar o slide. Não estou me vitimizando, mas eu venho de escola pública, né? Minha formação do ensino médio foi formação de professores. Eu vi menos matemática ainda. E até quem tem um certo domínio da matemática fala que realmente é difícil, tem muita dificuldade. Eu procurei professor particular, só que, de novo, a falta de dinheiro me incomodando, me atrapalhando nos meus sonhos aí. E aí eu decidi, falei, cara, talvez mais pra frente eu volto, mas eu continuei estudando. Mas me ajudou, a economia me ajudou a entender sobre a vida, porque tem temas que não é matemática, como psicologia, economia, filosofia, sociologia, história. E são temas que moldam o comportamento humano e eu continuo estudando sobre isso. E uma das coisas que eu aprendi que algumas nações prosperaram também, que isso vai afetar o comportamento humano. Algumas nações que prosperaram tinham fé. A fé também está dentro do comportamento humano e da economia. 90% dos prêmios Nobel, acho que é 90%, são cristãos que ganharam o prêmio Nobel. Ou seja, o que você acredita, que é uma tecla que eu bato aqui, se você acredita que não é possível, você está certo. Se você acredita que é possível, você também está certo. Porque o cristianismo ou qualquer outra religião é uma crença. Você vai ter que ter crença em algo. É no que você acredita. E 90% dos prêmios Nobel foram cristãos. Eles acreditam e seguem alguns princípios. Então você nota aqui, cara, que o acreditar vai moldar a tua personalidade, vai moldar as tuas atitudes. Olha como que estudar sobre dinheiro tem moldado e molda o meu entendimento, a minha realidade, tem transformado a minha vida, né? São dois temas que eu busco conhecimento. Então, sobre o comportamento humano, tiveram 2 prêmios Nobel em economia, um em 2002, que o cara era psicólogo. Como um psicólogo ganha um prêmio Nobel em economia? Porque ele mostrou que nem sempre a gente age na razão, a gente age pela emoção. E o que a teoria econômica da época achava que a galera agia de maneira racional, e não é. Porque um exemplo simples disso aí: por que uma pessoa começa a fumar cigarro? Se todo mundo sabe que o cigarro faz mal, para ser bem aceito numa roda de amigos, para ser bem visto. Existia uma época que passava propaganda de cigarro na televisão, como se fosse um certo status. Então, cara, você começa a juntar um ponto no outro. Falando de educação financeira, como o cigarro, algumas coisas que são caras te geram um certo status, e você, ao invés de pensar, pô, eu não vou comprar isso agora porque não está no meu orçamento, você acaba comprando. Então, cara, quando a gente chega numa certa idade e
sai desse piloto automático e começa a se questionar, a gente vai buscar essas respostas. No meu caso, foi buscar esses conhecimentos e tentar aplicar de alguma forma na minha vida, né? E se você está aqui, você também está buscando esses conhecimentos, sabe? E por isso que eu te afirmei, cara, depois que a gente passa de uma certa idade, eu falei dos 30, porque a gente chega nos 30, começa aquelas, caramba, a vida está passando, o tempo está passando, você começa a refletir e tem o resultado das experiências que a gente viveu. E nem sempre pode ser positivo ou negativo, mas moldado por essas experiências do passado, tanto negativas quanto positivas, você começa a refletir, cara, o que eu estou fazendo? E do lado, se você às vezes se compara, né, com um lado negativo da vida e fala, cara, não tem mais jeito, que eu tô aqui te mostrando com dados e fatos que, tipo assim, dependendo do que você acreditar, a sua vida vai mudar. E a partir de hoje, cara, eu te faço um desafio. A hora que você pensar em se comparar com alguém, talvez porque você está se comparando por conta das redes sociais, por coisas, você olhar a aparência de uma vida legal, tenta, por exemplo, eu carreguei uma passageira esses dias, ela falou, cara, cada dia pra mim é uma vitória, porque ela luta contra uma doença muito grave, que ela sabe que pode partir a qualquer momento. Então, por exemplo, se você compara a tua vida com uma pessoa que você acha que está melhor do que você, na internet, vê fora da internet. Pessoas com vidas reais, sem esse teatro das redes sociais, e você vai ver um morador de rua. Ali a gente não se compara com ele, né? Alguém que está num hospital em um estado terminal. E eu sou um cara muito focado em grana, cara, melhorar minha vida financeira. Eu, estudando sobre isso, eu vi que dinheiro não é tudo. Por exemplo, minha mãe passa por situações financeiras e de saúde muito ruim. Então, como eu trabalho na moto, como eu já caí de moto algumas vezes, cara, eu só queria voltar a andar, tá? Então eu não valorizava eu estar bem com saúde, sabe? Então você tem que passar a valorizar sobre isso. Você olha, no fato de eu ter caído, eu só queria voltar a andar, mas hoje que eu tô bem, eu não valorizo. Assim como a questão da minha mãe, hoje se eu fosse rico, milionário, eu poderia ajudar muito ela. Mas se ela estivesse numa situação de saúde, num estado terminal, nenhum dinheiro do mundo ia poder melhorar a vida dela. Então eu tento aproveitar ao máximo esses momentos para poder, que eu posso trabalhar, estar aqui tentando fazer mais uma fonte de renda, sim, para ter dinheiro para ajudar, mas o dinheiro não é tudo também. Aí eu acho que o dinheiro vai resolver a minha vida, porque eu fico vendo a vida dos outros também, assim, com muito dinheiro, eu acho que está tudo resolvido. Aí esses pensamentos, buscar essas questões me ajudam demais. Porque você vai ver que tem muita gente milionária, bilionária aí, que em certas situações de saúde que o dinheiro não vai resolver. Por exemplo, o Schumacher, que sofreu um acidente, ele está tetraplégico. O que o dinheiro dele adianta? Lógico que tem os melhores tratamentos e tal, mas não tem saúde. Então, esses questionamentos, sabe, sobre entender o comportamento humano, pode moldar o teu comportamento, a tua visão de vida e realmente ir transformando. A gente aprender a valorizar o que realmente importa, cuidar bem do nosso dinheiro e mudar a nossa realidade. Porque depois de uma certa idade a gente começa a refletir mais sobre a vida e buscar as respostas, né? E em busca dessas respostas, eu continuo estudando. O que me trouxe até aqui vai me levar até um determinado nível de vida. E eu tenho que continuar buscando evoluir, buscando acreditar mais. Para você que tem fé, busque na sua fé, porque coisas boas e ruins acontecem a gente boa e a gente ruim. Então, essas reflexões, cara, buscar o conhecimento e entender que existe fase boa, ruim, para todas as pessoas, e o que a gente pode fazer diante de cada fase. Hoje eu queria muito mais poder ajudar minha mãe, só que não está nas minhas condições ainda. Mas o que eu posso fazer agora? Valorizar cada momento que eu estou com ela,
trabalhar mais, estudar mais, para que a minha vida venha melhorando. Não é da noite para o dia, mas que a vida venha melhorando. O que você pode fazer dentro da tua realidade? O primeiro passo é não se comparar. E se você vai se comparar, compara com alguém que tem um filho especial, o teu filho é normal. Se você vai se comparar, compara a tua saúde que pode estar ruim ou estar boa, não sei a situação de saúde, mas alguém que está em coma. Dia dos Pais eu vi um acidente, a gente ajudou, o rapaz está em coma. Então, cara, é sempre a gente olhar, se comparar, né? Tentar tirar algum ensinamento de cada fase que a gente está vivendo. Porque tudo que eu sofri, todas as partes ruins que eu passei, de alguma forma hoje está me ajudando a não repetir os erros e viver uma vida melhor, mesmo que eu ainda não tenha toda a situação que eu quero. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.